Começando mais um Ciência com Vida, a imagem está aqui no motor. Eu, como físico, entendo todo o conceito, mas não entendo a montagem, não entendo a mecânica. Estamos aqui com o Marcelo. Então, fala pra gente, mecânica de automóvel. Isso aqui, o que que é e qual a função dessas partes? Ô, professor, primeiramente, olá galera, né? Aqui é o seguinte, esse aqui é o motor, está aberto a parte de cima aqui. E é um pouco complicado explicar o funcionamento mais a fundo, mas assim, superficialmente é o quê? Essa parte de cima do motor, que é a parte do cabeçote, depois vem um bloco e o cárter. Essa parte de cima aí... Então, só para entender, chega um pouquinho, só para mostrar, essas partes aqui, onde que mais ou menos cada coisa? Na verdade que é o seguinte, esse carro é um motor 6 cilindros, né? Ele é um motor maior, um motor fora do convencional do que a gente tem normalmente nos carros de passeio. Então o que acontece? Esses dois aqui são dois cabeçotes separados. Então essa aqui é a parte superior do motor. Esse motor aqui a gente vai fazer esse motor completo. Então assim, aqui está o início da desmontagem do motor. Quando fala de cilindro, são essas partes aqui que está mostrando? É isso? Não, no caso aqui é o seguinte, o cilindro é a parte de baixo, lá no bloco. Aqui é o cabeçote, pega por cima dos cilindros. Aqui são as válvulas, né? Os comandos de válvula, esses dois aqui comandos de válvula e mais dois comandos de válvula para lá, né? São 3 cilindros aqui, desse lado, e 3 cilindros do outro lado lá. Porém, não dá para ver o cilindro porque ele ainda está tampado, que ele não está todo desmontado o motor. Correto. Essas partes, por exemplo, aqui, isso aqui Isso daqui, na verdade, é o seguinte, tem carro que é por sistema de correia dentada e outros carros é por sistema de corrente de comando. Esse carro aqui é um sistema de corrente de comando. É o sistema que dá a mesma manutenção, vai fazer uma troca em torno de 200 mil quilômetros a 250 mil para estar trocando esse kit de corrente. Então isso aqui é como se fosse o coração do carro, é o que faz ele circular assim, funcionando. Correto, isso daí é onde envolve todo o funcionamento de onde sai a força do carro, né? O motor onde gera a potência toda do carro. Beleza, e aqui para baixo é que vai o torque para fazer as rodas girar? Isso, aí no caso aí do motor é transferido para o câmbio joga a força do motor para as rodas. E assim tem como mostrar o câmbio, só para assinalar para o pessoal ver? Bom, vamos dar uma iluminada aqui. No caso, o câmbio já é daqui para cá. Já é aquela parte mais ali assim, onde tá a sombra do meu dedo ali. Ali no câmbio ali distribui em 2 semi-eixos, que chama, e joga para as rodas. No caso desse carro, ele tem 2 semi-eixos na frente e joga potência para traseiro também, porque ele é tração integral, ele é tração nas 4 rodas. Isso. O carro popular normalmente é tração nas duas, na dianteira? Isso, o carro popular normalmente é na tração na dianteira, nas 2 rodas dianteiras. Nesse caso aqui, para o camarada que é leigo entender, qual que é a vantagem de ter essa tração nas 4? Na questão mais a segurança e quando você entra num terreno irregular. O carro fica mais preso no chão. Em situação de chuva, principalmente, também asfalto, em viagem, a tração integral é muito mais segura. Estou vendo aqui também que tem essas partezinhas aqui. Isso aqui que o pessoal fala que é a vedação? Essa aí é a junta da tampa de válvula, né? Isso aqui evita de merejar óleo para o motor, né? No caso aqui ela tá solta aí porque tá sem a tampa de válvulas. Aqui normalmente o pessoal quando vai viajar dá aquela manutenção, né? E confere também o óleo. É aqui que confere o óleo e qual que é a função dele aqui no motor? Aí a vareta de óleo, né? O óleo ele é o sangue do motor, né? Então assim, quanto mais tempo ele tá rodando o motor, maior chance de quebra, que foi o caso desse motor. Foi por conta de manutenção que vai postergando a troca de óleo e o óleo vai ficando velho e já começa a oscilar a viscosidade fora da viscosidade ideal de trabalho dele. Aí é onde vai danificando o motor. Bacana, muito bem. Nós vamos continuar aqui mostrando as outras partes do carro, mas para ir para o intervalo, quero que você fale assim, vem com a vida que a ciência te convida. Vem com a vida que a ciência te convida. De volta ao Ciência Convida, estamos aqui no nosso amigo que está se organizando aqui primeiro. Aqui é o carro mais popular, lá é o vários cilindros, não é isso? Que é o mais complexo. E esse aqui, chega mais para mostrar? No caso esse daqui, ele está sem um cabeçote e esse aqui que são os cilindros, você perguntou anteriormente. Essas partes cilíndricas aqui são cilindros, né? É aqui que gera a potência, a junção do bloco com o cabeçote.
E a parte ali da transmissão que a gente estava falando, já dá para a gente ver mais fácil nesse outro carro do lado aqui. Transmissão, por que transmissão? É porque é o que pega do motor e vai levar até a roda? Como é que... Mostra para nós, sabe essa parte? No caso aqui, ó, a gente fala a transmissão, que é onde transmite, né, a força do motor para o câmbio, né? Aí no caso ali é encaixado o motor nesse câmbio aqui. Encaixa aqui e ali que é o semi-eixo. Aquelas partezinhas ali, ó. Ela que joga a potência para a roda. No caso, esses dois carros que a gente mostrou agora, eles são tração 4x2. Eles não são 4x4 igual o outro, não. Esse 4x2 quer dizer que é aqui na frente que puxa o carro todo? Isso, é 4x2 porque são 4 rodas, porém 2 com tração. E no caso, esses carros aqui são tração na dianteira. Bacana. Normalmente, o pessoal, quando vai viajar também, dá manutenção, olha a questão da água. Qual que é o objetivo da água? O que acontece? Hoje, os carros, até antigamente, o pessoal arrancava muito válvula termostática do carro quando dava problema. A água no sistema do carro é o quê? Para refrigerar o motor. Esses carros nossos, por exemplo, quando você tira a válvula termostática, o motor trabalha muito frio. E o que ocorre? Hoje, com a tecnologia dos motores, o alto desempenho, a cavalaria a mais que eles geram que os motores antigos, eles trabalham em temperatura mais alta. Eles têm que estar em temperatura mais elevada para estar trabalhando no regime certo. Porém, o que ocorre? A temperatura mais elevada, porém não tanto. É na média de 95 a 100 graus, fica em torno disso aí. Voltando aqui para o carro, estou vendo as outras partes aqui. Hoje não existe mais o carro com aquela parte, essa aqui por exemplo, onde entrava a gasolina, dava a parte de explosão, que era um motor a combustão que faz aquela explosão. Mas tinha um outro equipamento, tipo no Fusca, na Brasília. Carburador. É isso aí. No caso, esse carro aqui ainda é um carro carburado. O carburador é essa peça aqui. É ele que faz a injeção de combustível, né? O combustível entra pela mangueira aqui, ele tem um giguilê que joga lá para dentro da admissão, onde faz a mistura ar-combustível e gera explosão, tá? No caso, hoje assim, né? Vamos colocar em torno de 95 para cá, do ano 95 para cá, a maioria dos carros são já injeção eletrônica. Essa injeção eletrônica é um outro princípio que faz jogar a gasolina, é isso? Isso, é a forma como o combustível entra no sistema de combustão, né? Mas a física da coisa continua a mesma, só o processo. Sim, melhorou esse processo da queima, é diminuição de consumo, diminuição de poluentes. Você falou de poluentes, estou vendo aqui, isso é um filtro, qual a função dele aqui? No caso, esse daí é o filtro de ar do motor, porque a mistura é o ar combustível, né? No caso do carburador ou da injeção eletrônica, ele vai injetar o combustível. E aí é onde a admissão de ar é ar combustível que faz a queima. Então você tem entrada o ar combustível e mais a centelha da vela de ignição. Ela solta a gente pode dizer assim, um raiozinho, um choquezinho, que é onde faz a queima. É como se fosse o princípio da churrasqueira. Quando você põe muito carvão e não está ventilando, o fogo não pega. Ou então se você estiver ventilando muito e tiver pouco carvão, também não pega. Então tem essa mistura. Isso, tem essa mistura a combustível, tem a dosagem certa. Muito bom. Esse aqui estou vendo que aqui que você falou que diferencia do outro carro, mostrado do outro bloco, não é? Que lá tem outro tipo de... essa aqui é a correia dentada? Essa é a correia dentada. Lá no carro é outra... Lá é corrente comando do sistema. A maioria dos carros que roda, né? A gente fala assim, carro do dia a dia é correia dentada. Né? Corrente comando são poucos carros que adotam, mas tem alguns bons rodando aí também. E é isso aqui que deixa o sujeito a pé se ele não trocar no período correto, é isso? Isso, a correia dentada é fundamental para a vida útil do motor. Se ela arrebentar, na maioria dos casos, empena a válvula do cabeçote. Aí dá um prejuízo grande para o cliente. Nesse caso aqui, a correia dentada ela faz a ligação entre quais partes aqui do motor? Ela faz a ligação do bloco com o cabeçote. Ela vai sincronizar a árvore de manivelas, que é onde gira os pistões aqui do cilindro. Vou iluminar aqui. Essas peças aqui, elas sobem e descem. Aí, no caso, ele vai sincronizar os pistões com as válvulas. Que no caso aqui não está tendo nenhuma aqui para a gente dar um exemplo, mas ela faz essa sincronia. Bacana, muito bom. Agora, continuando, a gente vai falar sobre freio, sobre a parte de embreagem. Mas só para fechar, é isso aí. Vem com a vida que a ciência te convida.
De volta, o Ciência Convida. Estamos aqui no Centro Automotivo Magalhães, mostrando aqui a parte mecânica para você aí de casa entender a importância, não é? Esse amigo aqui, pequenininho aqui, está fazendo aqui, está trocando qual parte do carro ali? Como é que é o seu nome? Valmac. Valmac. Ô, Valmac, ali, o que você está fazendo de manutenção? Estou tirando um vazamento da caixa de marcha. O cliente reparou que estava pingando a garagem dele, a esposa ficou brava e ele veio tirar o vazamento da caixa. Não é? Fala cantando assim, aquele zumbido, aquele atrito maior. Aquele zoado. O que acontece? Aqui, se quiser chegar mais próximo, que a gente está mostrando mais fácil, aqui o freio funciona assim, um atrito da pastilha de freio com o disco, que é essa parte redonda aqui. Disco de freio, pastilha de freio. O que acontece? Quando você pisa no freio, essa pastilha faz assim, ela alicata o disco de freio. É isso que faz o carro diminuir a velocidade, né? Beleza. Aí o sujeito vai mudar de marcha, ele pisa na embreagem. A embreagem faz o quê? Ela solta as caixas do motor? Como é que funciona? Ela empurra, né, o volante do motor ali, pra você desincronizar a marcha que tá, para encaixar na próxima, para render mais. Que ali, o que acontece? Ali tem as engrenagens que vão aumentando de tamanho. Então, ou melhor, diminuindo de tamanho à medida que a marcha vai aumentando. Então isso aí vai aumentando a velocidade do carro de acordo com que você muda para cima e para baixo, e vai reduzir velocidade, vai ganhar em força. Tipo o princípio de uma bicicleta quando você vai trocar a marcha. Eu fiz questão de falar, porque o sujeito quando está aprendendo a dirigir, ele comete muito esse erro, ele vai pisar no freio, pisa na embreagem, né? Aqui eu estou vendo outras partes do carro, pode apresentar para a gente, aqui o amortecedor, ele falou que está tirando aqui, ó, o vazamento especificamente de onde aqui? O vazamento aqui de baixo, aqui, ó, é onde a gente falou do semi-eixo, né? Aqui é o câmbio de marcha, né, a caixa de marcha, e aqui vem o semi-eixo, que é onde transmite a força lá do motor para o câmbio joga para as rodas. Então tá dando um vazamento de óleo aqui, esse óleo que tá vazando é da caixa de marcha, né? E a não manutenção, por exemplo, o que pode acarretar? Quando falta óleo na caixa de marcha, aí ela dá um sobreaquecimento, a gente fala que azula as engrenagens, azula os rolamentos, né? Aí, no caso, tranca a caixa de marcha, ele garra na marcha ou vem a quebrar e o carro para de rodar. Finalizando aqui, mostrando esse carro que está aberto aqui, essa parte aqui, o sujeito vai viajar. O que é necessário ele fazer para que ele esteja em segurança aí? Eu estou falando isso porque eu tenho um colega que foi viajar e ele ficou sem o arranque do carro lá, deu o maior problema porque não deu essa manutenção preventiva. Como que funciona isso? Correto. A manutenção preventiva, na verdade, ela envolve vários fatores. O básico assim que a gente confere é o nível do óleo do motor. Você vai conferir nível do óleo de direção hidráulica, nível do óleo de freio, o fluido de arrefecimento, que é a água do radiador com o aditivo. Você poderia só voltar mostrando para a gente aqui? Sim. Aqui no caso, ó, é o sistema do radiador. Aqui é onde vem a água que refrigera o motor. No caso desse carro aqui, está precisando de uma manutenção, ele está sujo. Ó. Aqui é onde não pode mexer quando estiver quente, não é isso? Pela evaporação? Isso. Quando ele... O que acontece? Isso aqui é como se fosse uma panela de pressão. O motor está a 100 graus ali e essa água está querendo evaporar, porém não evapora por conta desse sistema de ser estanque. Né? Então, assim, não vai vazar água por aqui, não sai o vapor, ele não deixa o vapor sair. Então, nesse caso aqui, ó, ele está só com água aqui, o ideal seria já estar com aditivo e limpa a água, né, no caso. E tem até a água certa de pôr, que é a água desmineralizada. O pessoal normalmente coloca água de torneira, né? Tem a água própria para isso aqui também, tá? No caso, o outro item aqui já é o nível do óleo do motor, que a gente vê através dessa vareta de óleo aqui, ela tem um nível. Tem o óleo da direção hidráulica e o fluido de freio. Aqui essa parte ali. Isso, que é onde está aquela tampinha ali. Fluido de freio muita gente não sabe, mas o ideal também é fazer a troca. Por quê? O fluido de freio é desenvolvido, por exemplo, o DOT 4, que é o mais usado hoje em dia, ele é desenvolvido para atingir a temperatura até 270 graus e ele não começar a ferver. Quando ele começa a ferver, o carro começa a perder o poder de frenagem. O freio começa a baixar. Então muita gente não sabe disso. Porque à medida que ele vai ficando velho, ele vai dando água no sistema. A água vai entrar em ebulição até 100 graus, ela entra, né? Então, o que acontece? O fluido de freio ele já é projetado para atingir uma temperatura muito mais alta e não entrar em ebulição. Muito bom. Finalizando aqui, só para o pessoal entender,
a parte da mecânica, os equipamentos que vocês usam aqui nessa área. Estou vendo ali que tem a parte ali com o gás, tem a parte de ar comprimido. Quais são as partes aqui específicas para assim, que melhora o seu trabalho no dia a dia? Muito funcional, assim, questão, claro que, né, óbvio, as chaves, logicamente, né, elevadores, o ar comprimido para a gente usar as ferramentas pneumáticas, né, que auxilia muito. Aí hoje, igual esse carro, a gente está comentando a questão de injeção eletrônica, você já precisa de um scanner para estar trabalhando no carro, para estar diagnosticando problema de injeção eletrônica. Tem, por exemplo, um aparelho, estava até ligado aqui agora há pouco, de sistema de ar-condicionado, para completar a carga de gás, retirar a carga de gás. Tem aparelho de alinhamento, aparelho de balanceamento. Isso, alinhamento, balanceamento. Normalmente o sujeito acha que isso é um gasto adicional que ele vai estar fazendo. Você poderia só mostrar para a gente o equipamento e falar a importância de estar alinhando o carro? Sim, vamos lá. Deixa eu ver colocar agora as garras aí. Ô, João, Tá. os carros já alinhou? Vai alinhar Ó, agora? estamos alinhando ao vivo, João. Ô João, nesse caso aí, você está fazendo qual parte do alinhamento? Que é o gabarito do veículo, né? A gente está gabaritando ele. Vamos lá que todas as rodas desse gabarito. Sim, sim. A gente coloca o gabarito. Fazer a medição. Ah, muito bem. Essas partes que você está colocando aí são uma iluminação específica? Isso aqui, no caso, é o que manda a leitura para o computador, né? Isso aqui vai fazer a leitura dos milímetros, e alinhamento, no caso, é milímetros. Vai fazer a leitura dos milímetros, do que precisa ser feito no veículo, vai jogar para o computador, para o profissional tá fazendo. Ah, muito bem. Então, sempre para fazer, é necessário as 4 rodas, não tem como fazer separado. Não, depende muito do equipamento que a pessoa tem. Os equipamentos mais antigos, eles só exigiam a frente. Caso passava a corda em volta do veículo, só gabaritava a frente. Esses mais modernos, igual esse aqui, que é o 3D, no mercado talvez seja o melhor, é necessário fazer a leitura das 4 rodas, que faz a leitura dos 2 eixos do veículo. Muito bom. Aquelas partes que mandam leitura lá só fica de um lado, é isso? Não, dos 2 lados tem que ter. Ah, bacana. Faz a leitura das 4 rodas, né? Aqui agora você vem fazer a medição. Ah, tem um lugar específico aqui, não é isso? Essa parte aqui tem um programa específico? Tem um programa específico dedicado ao equipamento de alinhamento, né? É um software desenvolvido especialmente para o equipamento. Aqui você põe o ano do carro, modelo, marca, concessionária, tudo direitinho. Quero agradecer, cara. E para terminar, você vai olhar para lá e falar assim: vem com a vida que a ciência te convida. Vem com a vida que a ciência te convida.